Oi, pessoal. Hoje eu vou passar aqui uma apresentação, vou fazer sobre um problema recorrente que muitas pessoas, muitas empresas, pessoas que trabalham aqui na parte financeira, junto com o Yuli, né? Enfim, esse é um problema já que várias pessoas comentaram, que é alguma dificuldade, né, para fazer uma conciliação ou para ter as informações no extrato, batendo os saldos de acordo com todas as transações que existem no extrato da Hotmart, né, da plataforma Hotmart aqui junto com o Yuli, né. Essa parte de conciliação de dados de plataformas realmente tem uma complexidade. Não é algo assim que a gente tenha no mercado, né, algo pronto. Então a gente está aqui desenvolvendo, cada vez mais avançando, entendendo, conhecendo mais a fundo as plataformas, né, e no caso aqui eu vou passar especificamente da Hotmart, mas isso se vale para tantas outras que nossos clientes usam, né, tem a Eduz, a Ubla, a Pagar.me, entre outras. Então, eu vou comentar aqui pontos específicos da Hotmart, mas já deixando claro que a gente já identificou isso com outras, e também temos aqui qual o problema, como que deve ser tratado, e até futuras melhorias e desenvolvimento aqui por parte da nossa plataforma, né? Então, só primeiramente aqui, né, o objetivo é mostrar como que funciona o cadastro das informações dentro do Yuli, né? Então, a gente tem aqui 4 possibilidades para fazer o cadastro das vendas dentro da plataforma, né? Existe o cadastro manual, né? Essa aqui é a primeira opção, a mais simples, que, apesar de ser mais trabalhosa, que é o cadastro apertando o botãozinho de inserir uma nova venda, né? Então, aqui eu estou falando na tela de vendas, né? Então, existe esse cadastro manual, no qual o usuário ele vai precisar indicar ali qual que é o nome do cliente, o produto, a quantidade, os valores, as formas de pagamento, preencher um formulário e, no final, salvar para ter todas as informações, né? A gente também tem, quando tem um grande volume de vendas em plataforma, com origem de plataformas que não tem a integração junto com o Yuli, a gente tem a possibilidade de fazer a importação por planilhas, né? Nesse caso aqui, o sistema, a gente consegue fazer uma importação de até 2.000 vendas, né, por planilha. Então, por exemplo, se você tem 4.000 vendas para importar, você pode dividir em 2 lotes de 2.000, né, que é um limite, assim, para processar, né, para a gente poder trabalhar aqui no sistema. Então, a gente acaba fazendo assim, né, tem uma grande importação, um setup inicial de uma empresa, ou alguém que vende de alguma forma, em alguma plataforma, ou até mesmo já tivemos clientes que venderam produtos físicos, né, venderam camisetas, bonés. Então acabou fazendo, em vez de fazer um cadastro manual para cada venda, até para depois emitir a nota fiscal, foi feita aqui a importação com planilhas, né, as planilhas já são montadas, já feitas para essa finalidade, né, então consegue numa única planilha já cadastrar todas as vendas. E a gente tem 2 formas que elas são integradas com as plataformas, né. No caso aqui, a gente pode fazer o registro das informações via webhook ou sincronização, né? A diferença desses 2 exemplos aqui, no caso do webhook, a informação da venda, ela é recebida, ela é enviada da plataforma e recebida pelo Yuli à medida que as vendas ocorrem. Então, é um acompanhamento online, né? No momento da venda, é feito um processamento interno na plataforma de vendas, no caso aqui, vale para Hotmart, Eduz, QIFI, Pagar.me 2, Ubla, que a gente tem a integração, né? Então, a plataforma processa a venda, cadastra lá o usuário, o comprador, né, o cliente, cadastra tudo, a forma de pagamento, todos os dados da venda, e ela prepara uma mensagem e dispara essa mensagem para o Yuli, né, se você fez a configuração lá junto com a plataforma e junto com o Yuli, né. Essa mensagem é disparada como se fosse o envio de um e-mail, né. Ó, tá aqui os dados numa estrutura de dados, a gente recebe, processa e cadastra essa informação dessa venda realizada.
Ou sincronização é um processo semelhante, só que na sincronização, o Yuli que puxa os dados, ele que pede, ele solicita. Por exemplo, não é uma coisa online, a sincronização é do passado, né? A gente tem a sincronização para Hotmart, tá? Para outras plataformas não tem. E o que acontece? No caso da sincronização, a gente consegue puxar os dados da semana passada, do mês passado, ou até do ano passado, consegue especificar um período e puxar aquele dado, né? Também na sincronização carrega-se até 2.000 vendas, né? Então a gente pega um período, se é uma empresa que vende muito, a gente pega um período menor, ou pega mês a mês, uma empresa que não vende até 2.000, então a gente consegue ir carregando e tendo todos os dados cadastrados, né? Dessa forma, funciona o cadastro dos dados das vendas, né? Então, aqui, só explicando, no caso da Hotmart, o status da venda, né? O status, ele altera ao longo do ciclo aqui da venda, né? Uma venda, quando um comprador, ele faz o pedido, ele cadastra a sua venda, seja com Pix, cartão de crédito ou boleto, a venda é aprovada dentro da plataforma de venda, né? No caso aqui, a Hotmart, aqui são os nomes exatos usados pela Hotmart, né? Mas esse conceito, e muitas vezes os mesmos nomes são usados por outras também, tá? Mas aqui existem variações, né, no entendimento, cada uma tem um grupo de desenvolvimento que fez de forma independente, mas falando da Hotmart, uma venda aprovada, né, foi aquela que a compra foi efetuada e ainda está no período de garantia, tá? Passado esse período de garantia, a venda vai para o status completo, né? A compra efetuada é com o período de garantia encerrado, né? E o que acontece comumente, né? Justamente nesse momento, a plataforma dispara uma mensagem para o Yuli dizendo aquela venda com aquele HP, com aquele ID externo, que é o ID que identifica a venda realizada dentro da Hotmart, né? O identificador, um código que toda venda tem. Aquela venda, com aquele código, ela mudou de status, ela deixou de ser aprovada, agora é uma venda completa. Tá? O Yuli processa essa informação. E também cadastra as baixas das contas relacionadas a essa venda, conforme esse fluxo de informações, né? A venda também pode ser reembolsada, né, se o comprador solicitou a devolução dentro do prazo de garantia. Então, por exemplo, tem uma garantia lá de 2 semanas, ou cadastrado lá 2 semanas. Então, o comprador tem esses 14 dias para fazer o seu pedido de reembolso. Quando ele faz o pedido de reembolso, a Hotmart acusa isso para o Yuli, dispara uma mensagem, a gente cadastra lá que aquela venda está com o status reembolsada, né? Ou o chargeback acontece quando o comprador solicita devolução fora do período de garantia, né? Então, pode parecer um chargeback de meses atrás, de uma venda realizada há meses atrás, um período grande, inclusive, tá? É um processo que o comprador faz via cartão de crédito, né? Então, a operadora do cartão acaba retirando, né, cobrando da Hotmart esse valor e a Hotmart repassa essa cobrança para o produtor, né? E, no caso, tem esse novo status chargeback. Então, se trabalha no Yuli com esses 4 status no cadastro da venda. Então, aqui, nesse slide, eu vou mostrar quais são os dados que são cadastrados, né? Então, por exemplo, uma venda, ela tem aqui, né, tem os dados do produto, o produto que foi vendido, no caso da Hotmart, né, é um curso, um e-book, normalmente aqui, o que a gente tem, né? É um curso, então ele tem um ID do produto, tem um nome, tem um valor, tem um código na plataforma de origem, né? Todo produto tem um código, esse código é registrado dentro do Yuli também, tá? Para ter uma rastreabilidade para quem precisar fazer algum tipo de conferência. Os dados do cliente, nome, CPF, CNPJ, e-mail, endereço, para emissão de nota fiscal, né? Isso tudo é cadastrado, e os dados da venda, né? O valor unitário, a quantidade e o valor total, né? O valor unitário aqui, quantidade, é sempre meio proforme também, né? É com a quantidade e tal, com um valor calculado. Então, isso aqui vai dar os dados totais da venda realizada, né? E esses dados serão registrados no menu de produtos, no menu de cliente e no cadastro da venda, puxando esses dados, tanto de cliente como de produto. E ao cadastrar essa venda, a venda, dentro do Yuli, ela é associada com contas a pagar ou uma conta a receber, né? Então, por exemplo, uma venda na Hotmart, ela tem
uma comissão de venda, que é uma conta a receber, né? Então, no próximo slide vou mostrar um exemplo. E aqui a gente tem 4 tipos de contas a pagar, né? Que é a tarifa Hotmart, a comissão do afiliado, a comissão do coprodutor ou a tarifa de streaming, né? Sendo que a primeira, ela sempre vai ter uma tarifa da Hotmart, uma tarifa de cobrança, é a própria taxa que a Hotmart cobra para o funcionamento dela, para o lucro, para tudo, para a plataforma em si, e as demais são comissões, comissão de parcerias que o produtor tem, ele tem um afiliado, uma pessoa que vendeu para ele, ou uma pessoa que produziu aquele conteúdo junto com ele, então ele já cadastra isso na Hotmart, a Hotmart já faz a divisão, né? Um valor, uma parte do valor, uma comissão vai para esse coprodutor, né? Um determinado produto que tem mais de um produtor, eles conseguem fazer esse ajuste dentro da plataforma Hotmart. Então aparece essa conta a pagar, que seria a comissão do coprodutor, e também tem a tarifa de streaming quando se usa um serviço dentro da Hotmart. Então, aqui um exemplo, né, de uma venda de R$ 197, então ela tem uma conta a receber de R$ 197 e contas a pagar. Tem a tarifa da Hotmart, de R$ 19,50, né, aqui mostra aqui como que é calculada essa tarifa, e tem valores que podem existir ou não, né, depende da situação. Então, aqui tem um exemplo aqui de como seriam esses valores. Então, aqui, falando ainda eu vou falar sobre as características de cada dado que tem dentro das contas e das vendas, para a gente entender como que deve se avaliar um extrato e todas aquelas informações para poder realmente verificar a assertividade das informações, né? Então, aqui, no caso de datas, né, a gente tem a data da competência, que é a data em que o cliente efetuou o pagamento para a Hotmart. Então, a data da competência é exatamente aquela data na qual o cliente acionou a plataforma Hotmart para fazer a sua compra, né? Então, aquela é a data da competência. Então, a data do vencimento, por exemplo, ele fez uma compra no cartão de crédito, vai ser a data do vencimento, vai ser a competência mais 30 dias, que é quando a Hotmart vai, esse valor de vencimento é a data, né, a data em que a Hotmart disponibilizará o valor para o produtor, né, e depende da forma de pagamento. Então, aqui eu tenho Pix, cartão de crédito, e uma informação, né, para compras com diferentes moedas, quando se vende no exterior, um curso para pessoas, existe uma conta, para aqueles que têm uma conta Hotmart em dólar internacional, então o vencimento é sempre 15 dias após a confirmação, tá? Só as informações. Então, aqui o reembolso chargeback, né, conforme eu já havia comentado, e aqui só para mostrar, na venda existe todas aquelas transações que eu comentei, que é a comissão da venda e 4 contas a pagar, né? Que são a tarifa Hotmart, a tarifa de streaming, comissão de afiliado e coprodutor. Então, a gente tem esses 5 tipos de contas em cada venda. Quando ocorre um reembolso, a Hotmart, ela cadastra no seu extrato contas com um sinal contrário daquelas originais, né? A gente diz que são as transações adicionais, no caso de um reembolso ou de um chargeback, né? E aqui está um exemplo delas, né? Então, aqui tem aqui, ó, estorno de comissão de venda. A comissão de venda, que era uma conta a receber, aqui, quando ela é um estorno, ela vira uma conta a pagar. A tarifa Hotmart, que era uma conta a pagar, é uma tarifa, o estorno dela é uma conta a receber. Então, aqui eu tenho o estorno das tarifas, o estorno da comissão de recebimento, isso se torna, no caso aqui, uma conta a pagar e 4 a receber. E a mesma coisa para o chargeback, né? Só muda aqui o nome que aparece aqui na coluna do tipo da transação. Então, aqui, né, as datas do reembolso chargeback, conforme o relatório da Hotmart, a competência é a mesma da data original, né? Então, para a gente poder comparar os dados do Yuli com a Hotmart, isso já foi, inclusive, discutido, né? Tá, a pessoa fez um pedido do chargeback, ou o pedido do reembolso, 2 semanas depois, eu coloco qual é a data da competência daquelas transações adicionais. Nos relatórios da Hotmart, ela mantém a mesma competência da transação inicial. E para manter uma coerência com a plataforma em si, né, o que pode, inclusive,
dá alguma discussão de conceitos, porém, para manter essa coerência e para facilitar todas as conferências, a gente manteve também a mesma data da transação original. Então, as datas adicionais de reembolso chargeback, as transações adicionais de reembolso chargeback, as contas a pagar e receber que surgirão, elas terão a mesma data de competência. E o vencimento é a data que a Hotmart disponibilizará esse valor para o cliente, depende da forma de pagamento, né? Então, aqui, por exemplo, a pessoa fez o reembolso pediu o reembolso dentro daquele período de garantia, e a Hotmart iria pagar para o produtor 30 dias depois. Como ele fez o reembolso, vai acabar que surgirão as transações adicionais que anularão as transações originais, e assim, todas essas transações vão aparecer no extrato, porém, o resultado total dessas transações é zero, né? Porque houve um pagamento, mas houve um estorno, então ninguém pagou nada para ninguém, o cliente pagou e depois pediu a devolução. O resultado daquela venda é um resultado zero, que é uma venda que foi cancelada, em outras palavras, né? E o chargeback ocorre também, só que daí a data é a data que foi aprovada a solicitação do chargeback, né? Então, alguém comprou um curso há 2 meses atrás, ou passou do prazo de validade, infelizmente essa pessoa fez o procedimento junto ao cartão de crédito, pediu o chargeback, ela obtém o chargeback, tá? Isso é um procedimento de cartão de crédito, e dessa forma as operadoras acionam a Hotmart, que aciona o produtor, e essas transações adicionais, elas são cadastradas meses depois, e assim elas vão aparecer no extrato lá, toda essa subtração de valores, que é a comissão da venda, que virou uma conta a pagar, que é o estorno do chargeback dessa comissão. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de lançamentos de reembolso, né? A gente tem aqui a comissão da venda, nessa última linha aqui. Aqui, nessa outra linha aqui, né, percebe que vem aqui numa determinada ordem, que às vezes pode dificultar um pouco a compreensão, né, disso tudo, mas eu tenho aqui, né, uma comissão de uma venda, que é de R$597, que parece na moeda em dólar, né, de 597, aqui tem o estorno dela, e aqui as contas a pagar da tarifa Hotmart, tarifa de streaming, aqui elas viraram um estorno dessas contas, que são contas a receber, né? Então, a gente percebe aqui até pelas cores, né, ou pelo sinalzinho de menos aqui, a soma disso tudo aqui vai dar zero, porque essa venda foi reembolsada. Então, aqui eu tenho alguns lançamentos de reembolso, né? Com que tem aqui a comissão de coprodutor, né? O estorno aqui com mais detalhes. Tá. Aqui sobre o parcelamento e recuperação inteligente, né? Quando o comprador não tem ou não quer comprometer o limite do cartão de crédito, a Hotmart disponibiliza um modo de venda onde cada parcela é gerada mensalmente, como se fosse uma nova compra, né? Funciona como uma assinatura, né? E isso funciona para a área de membros, a Hotmart, e mensalmente a venda é gerada um ID novo, né? Isso dificulta a identificação das parcelas ou recebimentos anteriores, associar tudo isso, né? É uma dificuldade adicional que a gente tem aqui na Hotmart, né? Mas a gente tem aqui um código do assinante, então aqui eu tenho um exemplo aqui que gera cada linha, quando tem recuperador e parcelamento inteligente, ele gera um novo HP no mês seguinte, mas a gente consegue fazer um rastreamento com essa coluna AZ do relatório de vendas detalhado, né? Só mostrar aqui mais um detalhe para facilitar aqui o rastreamento das informações. Então, a parte de antecipação, né, tem uma série de detalhes do que pode ser antecipado, mas a gente está com foco aqui até de entender isso dentro do extrato da Hotmart, né? O pessoal, os produtores, eles podem antecipar até 90% dos valores das vendas, tem algumas regras, né? Existe aqui uma reserva de 10% dos valores, e no final o que se resulta que a gente tem no extrato aqui, né? A gente tem no extrato aqui, por exemplo, essas transações aqui de uma venda de R$27, com tarifa Hotmart, tarifa de streaming, e foram geradas, essa venda aqui, a pessoa pediu uma antecipação, né? Pede um valor, um saldo antecipado. A Hotmart, ela antecipa esse saldo, mas ela vai pegando pelas vendas, até somar aquele valor total antecipado, né? Então, por exemplo,
essa venda aqui, a comissão da venda de R$ 27,00, a data da efetivação, a data que ela realmente é liberada no extrato, neste exemplo, é no dia 24 de janeiro de 2024, 24 de janeiro. Porém, o saldo antecipado desta venda foi no dia 1/1. Então, dá para perceber aqui que a Hotmart antecipou o valor, né, em 23 dias. Uma coisa que não acontece aqui na Hotmart, ela não altera a data, né? Alguém pode pensar, tá, se ela vai antecipar, então ela poderia só corrigir essa data aqui e já vem para, né, em vez de liberar o valor nesse dia, só muda o dia aqui e bota uma taxinha. Não, o que ela faz aqui é o seguinte, ela pegou, tá? Ela pegou o valor líquido e disponibilizou aqui, ó, saldo antecipado nesse dia. Aí, quando chegar lá no dia que ela pagaria, ela coloca uma outra linha que é o débito do saque antecipado, para que se anule isso aqui, né? Porque o valor líquido já foi recebido nesse dia 1/1. Então, percebe-se aqui que a antecipação de valores, esse aqui é o funcionamento da antecipação de valores dentro da Hotmart, tá? Então, ela acaba antecipando o valor líquido, conforme solicitação do produtor, e lá no dia ela mantém. Então, ela criou aqui mais duas transações, né? Uma de saldo antecipado e uma do débito do saldo antecipado que ocorre no dia que seria o vencimento original das transações desta venda, né? Então, só para entender o que tem, né, a maior complexidade aqui do extrato, para a gente poder trabalhar isso, entender os números, né, que aparecem aqui. Então, agora eu já comentei aqui como que o Yuli recebe as informações das plataformas, como que as informações são cadastradas dentro do Yuli, e agora eu tenho que informar as informações que não são recebidas automaticamente dentro do Yuli. Essas informações não são recebidas porque não existe a comunicação, tá? Então, isso é uma coisa que esse fato ele coincide com as diversas plataformas. Existem tarifas, existem algumas informações que aparecem no extrato, aparecem nos lançamentos na parte financeira, que elas têm ligação direta com determinada venda ou não têm ligação com nenhuma venda, como, por exemplo, uma tarifa de saque. Tu fez um saque lá de R$ 10.000, deve pagar uma tarifa de R$ 1,99. E essa tarifa de R$ 1,99 não tem nenhuma relação direta com nenhuma venda. Ela é uma tarifa cobrada ali pelo fato de ter feito um saque. Esta tarifa, ela deve ser identificada e cadastrada pelo usuário, porque não existe um webhook, não existe automatismo nesse caso, tá? Nós estamos preparando uma forma mais automática, mais simples para fazer esse cadastro, mas como é feito hoje, o usuário deve conhecer essas transações e carregar essas transações para a sua conta bancária dentro, a representação da conta Hotmart dentro do Yuli, para aí sim poder ter um saldo no Yuli batendo com o saldo da Hotmart, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, que são os mais comuns, quase todos os casos vão cair aqui nesses exemplos aqui, mas já identificamos algumas variações, já identificamos um pouco fora disso aqui, mas focando aqui nesses casos mais comuns, né? Então, por exemplo, o saque, quando realizado, ele não é cadastrado automaticamente, a Hotmart não envia informação, alguém fez, vocês fizeram um saque aqui. Não tem isso, ela informa a venda, ela informa que foi vendido um produto para uma determinada pessoa, todos os dados da pessoa para emitir uma nota fiscal, mas não diz assim, aqui foi feito um saque. Quem deve identificar os dados financeiros é o usuário, que vai pegar, vai extrair esse extrato e vai conferir aqui com o sistema financeiro, né? Então, o saque, ele foi feito para qual conta bancária? A conta bancária, normalmente, né, dentro da estrutura da empresa, todas as contas estão cadastradas no Yuli. Então, por exemplo, a pessoa tem uma plataforma Yuli, fez um saque, ela tem uma conta no Banco Inter, Bradesco, Itaú, então ela fez uma conta para o Banco Inter. Ela fez um saque para o Banco Inter. Então, vai ser cadastrado uma transferência saindo de um banco, entrando no outro dentro do Yuli, né?
E esse cadastro, o usuário vai pegar aqui e faz o cadastro, seja ele manual, pode ser feito até com importação de planilhas, né? Um setup inicial de uma empresa, quando a gente pega muita informação, a gente consegue fazer isso também, com planilhas. Aqui, no caso, o segundo item aqui é a tarifa de saque. Fez um saque de R$10.000, pagou R$1,99. Essa a tarifa padrão, né? Então, deve se cadastrar no dia que aconteceu, faz lá o cadastro certinho. Tarifa de adiantamento, conforme mostrei lá no... Eu mostrei até o débito do adiantamento, mas a tarifa em si não estava naquele exemplo, existe ainda a tarifa de adiantamento que aparece no extrato, valores adiantados, recálculo de comissões, a Hotmart, ela coloca recálculos dentro de acordo com algumas situações que já percebemos que ocorreu algum desvio até no registro da própria Hotmart dentro do extrato, aí ela faz um estorno do dado quando ela percebe esse desvio e ainda coloca o dado novamente com recálculo. Então, é um ponto que pode gerar alguma complicação na percepção ali das informações dentro do extrato da Hotmart. Também temos aqui reservas e estorno de reserva, né? Reserva é um valor de segurança que a Hotmart cadastra com uma conta a pagar, é uma reserva de um determinado valor que ela é aplicada em casos nos quais o produtor ele tem um percentual de chargeback, de pedidos de chargeback, um percentual acima de um determinado parâmetro. A Hotmart ela faz uma reserva do extrato, ela faz um bloqueio de segurança, ela não paga tudo para o produtor, no intuito de se precaver caso ocorram muitos chargeback, né? Muitas operações de chargeback. E assim ela tem essa reserva e passado no mês seguinte, passado um determinado período, ela faz o estorno da reserva. Então, quando ocorre uma reserva, alguém pode dizer, pô, mas aqui no Yuli está dizendo que eu tenho 10 mil, mas na Hotmart diz que eu tenho 9 mil. Pode ser que a Hotmart fez uma reserva no valor de R$1.000. Pode ter esse desvio. Então, deve-se saber perceber essa diferença para poder perceber no extrato e aí a gente pode cadastrar no Yuli, ó, que é uma reserva. Se esse valor é devido ou não, né? A Hotmart já fez várias comparações aqui, pode ter algum questionamento, isso tudo pode ser feito diretamente com a plataforma. Aqui o que a gente está fazendo é o registro das informações para ter uma coerência com a plataforma. Até isso é importante para poder compreender melhor o funcionamento da plataforma e poder fazer um registro conforme aqui para ficar alinhado, né? Ter as informações alinhadas da melhor maneira possível. Então, aqui eu vou comentar alguns erros frequentes, né, que causam desvio no saldo da plataforma Hotmart, né? Um erro é não cadastrar o saldo inicial da conta Hotmart, tá? Pode parecer uma coisa simples. Essa aqui eu coloquei uma tela aqui do Yuli, né? Numa empresa que eu tenho, uma empresa de teste, e aqui eu tenho aqui, ó, uma conta Hotmart. Clicando nesse botãozinho aqui de edição, a gente abre uma próxima janela, que nesta janela de edição dos dados da conta tem aqui embaixo a data do saldo inicial e a data inicial no sistema. Uma empresa que começa no Yuli e ela abre uma conta na Hotmart, ela pode botar lá o saldo inicial quando ela começou e o saldo é 0. Agora, uma empresa que já tem vários anos de Hotmart, começa no nosso sistema financeiro, ela não necessariamente, às vezes não faz sentido, ela já trabalhou todo o seu passado de outras maneiras, vamos começar daqui para frente, ela pode cadastrar na data inicial do mês vigente, por exemplo, né, um exemplo, ou na data do primeiro dia do ano vigente, é uma escolha, né, às vezes uma estratégia a ser definida, ela coloca aqui a data na qual pretende que se comece o controle aqui dentro do Yuli, e aí ela vai poder colocar aqui a data e o saldo inicial, né? Quando isso não é feito, às vezes a pessoa já tinha lá R$30.000 de saldo no começo do mês, começa a usar o Yuli, está faltando R$30.000. Sim, essa aqui é a correção que deve ser feita, né? Então, é um desvio que pode parecer muito simples, mas é um desvio que já aconteceu com uma determinada frequência, a gente orienta aqui como que é uma forma de correção neste caso. Aqui, outro caso, né, que é exatamente o que eu
foquei aqui nessa apresentação, é não lançar no sistema os valores recebidos apenas via o extrato Hotmart, né? Os valores que são identificados, que são informados somente no extrato, né? A correção é identificar e cadastrar as contas a pagar e a receber dos itens que estão apenas no extrato. Então, aqui eu tenho uma foto aqui de um trecho aqui no extrato da Hotmart, destaquei aqui em amarelo, né, a coluna G, que é a descrição da transação. Então, cada linha dessa, ela representa uma conta a pagar ou uma conta a receber dentro do extrato da Hotmart. Então, por exemplo, deixei aqui em negrito, né, para facilitar aqui a visualização, tarifa de saque. A tarifa de saque, ela não está associada a nenhuma venda específica, ela está associada ao saque em si, e ela foi cadastrada aqui, no valor de R$ 1,99, então é necessário fazer o cadastro dessa tarifa. Aqui também tem recálculos de comissões, né? Então, existe, aqui, eu fiz aqui, né, um filtro aqui, porque tem muito dado misturado, eu filtrei aqui, deixei em destaque só para mostrar quais são os tipos das transações que a gente não tem, né, que não tem uma conciliação direta, um cadastro direto. Para mostrar esses exemplos, né? Aqui na linha superior, essa tarifa de saque, provavelmente teria a linha escrito saque, um valor total sacado, né? Então, aqui só para mostrar esses exemplos. Então, qual é a correção nesse caso? É identificar essas transações e cadastrá-las dentro do Yuli. A gente pode dar um suporte, no primeiro momento pode parecer complicado, não dá para dizer que é simples realmente, mas uma vez já dominado esse assunto, a gente consegue fazer um cadastro desses itens todos via planilha. A gente tem modelos de planilha de conta a pagar, de conta a receber, que cadastra no Yuli e deixa o extrato da conta ajustado, né? Aqui eu também tenho, né, um caso recorrente. O pessoal faz a venda em reais e em dólar e acaba cadastrando as transferências, os saques, que é feito na conta em dólar, na conta em reais. Ou faz algum cadastro manual ou alguma comparação misturando as contas reais em dólar. O que acontece na Hotmart? Os produtores dentro da Hotmart, aqueles que fazem vendas no exterior, eles acabam tendo uma conta, né, Hotmart Internacional, uma conta em dólar dentro da Hotmart, né? Então, à medida que eles fazem, que é feito as vendas, que se faz o saque é feito em reais, né? Vem para a carteira o pessoal faz o saque já para a sua conta bancária e funciona como se fossem duas carteiras, uma em reais e uma em dólar. A gente tem uma planilha, tá, que facilita o cadastro dos dados dessa venda, né? Essa aqui é uma planilha padronizada, tá, no qual se cola aqui a relação de vendas, o relatório padrão da Hotmart, o relatório detalhado da Hotmart e o extrato da Hotmart. A gente acaba colocando o relatório de vendas, o simplificado e o detalhado, tem que colocar os dois, porque existe uma informação que só existe no relatório simplificado e não está no relatório detalhado, tá? O detalhado, esperava-se do detalhado que tivesse todos os detalhes, mas tem um detalhe que não aparece nesse relatório, que só aparece nesta planilha aqui, neste relatório de vendas, que é gerado de forma simplificada, que é a cotação de cada venda, para poder importar aqui e fazer a cotação que a Hotmart considera para quando for fazer o saque, o quanto em reais vão ser sacados relacionados àquela determinada venda, né? Então, assim, a gente consegue fazer a importação dos dados, deve-se cadastrar a conta correta, né? Não colocar junto com a conta em reais, separar a conta em dólar e a conta em reais, só que no caso, no Yuli, a gente vai cadastrar, é possível cadastrar, né? O usuário, ele com essa planilha de suporte aqui, ele consegue fazer esse cadastro das transações das vendas em dólar numa conta dentro do Yuli, e os números ali são representados em reais, né? Tudo é feito em reais, aí o saque, quando a pessoa faz o saque, que deixa aquela conta zerada, a
pode ter alguma variação na cotação da moeda, que pode ser cadastrada ali também, e em determinadas situações, se conseguir cadastrar exatamente os valores de cada venda, é possível ter uma proximidade muito boa nesse caso, né? Por exemplo, eu fiz um saque na conta em dólar, a conta ficou zerada, aí bateu ali no Yuli, sobrou alguma coisa, ou ficou zerado mesmo, então esses dados para representar todo o fluxo financeiro, a gente consegue fazer aqui com essas planilhas de suporte, né? O foco aqui não é falar sobre a conta em dólar, mas sim como conciliar, como ajustar o extrato da conta Hotmart, porém, só para saber que existe isso, porque também é uma fonte de problema ou até de confusão, né? Então, aqui, as melhorias do sistema Yuli, a gente diz aqui até uma evolução, no caso, né, algo novo aqui que está sendo desenvolvido, que é a gente já tem, né, já está até funcional, mas ainda não conseguimos tratar aqui esse dado até o fim, porque tem uma parte que está em desenvolvimento, é o cadastro do extrato da Hotmart, né, como uma referência, como se fosse um OFX, uma conta bancária, ele vira o extrato, ele vira a referência para fazer uma conciliação, né? E a gente está desenvolvendo, então, as regras de ajuste e conciliação, assim que tudo isso já tiver disponível, a gente é uma missão agora para 2025, tendo a disponibilidade dessa nova função, ela vai ser muito útil não só para as plataformas, mas para os bancos de forma geral, tá? Então, aqui a gente deve conseguir fazer esse desenvolvimento e, assim, fazer aquele ajuste que eu comentei ali, de cadastrar, de fazer os cadastros das contas todas, a ideia é que a gente consiga automatizar esse processo, uma vez que se faça o cadastro do extrato Hotmart como uma referência, né? E para quem precisar de algum suporte, tiver sempre dúvidas, você pode chamar no suporte do Yuli, precisa de alguma planilha de modelo, precisa entender algum dado por que não está batendo, a gente consegue dar esse suporte. Realmente aqui a gente tem um sistema que busca todas as informações e está cadastrando as informações, tá? Só que ao mesmo tempo existe um trabalho a ser feito e esse trabalho alguns clientes já vêm dominando, já vêm melhorando, outros começam e acabam, às vezes, tendo alguma dificuldade, quando a gente quer deixar, né, aquele extrato com todos aqueles detalhes acertado, é possível fazer, a gente consegue dar um suporte, mostrar, assim, como automatizar ou melhorar o processo para poder fazer isso periodicamente, tá?